gente, eu sou a Marília, sou estudante de Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, faço parte do grupo de estudos do GEPOST sobre a educação do campo, o GECampo, e eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre função social da propriedade. Bom, para começar, a função social da propriedade, ela está na Constituição Federal, tá? Ela está no inciso 23 do artigo 5º, e nesse inciso estão previstos direitos fundamentais com o objetivo de assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país. Então, no que consiste a função social, Ela consiste basicamente na utilização da propriedade, seja uma propriedade urbana ou rural, em consonância com os objetivos sociais de uma determinada cidade. Então, ela vem para impor certos limites ao direito de propriedade, para que assim seja garantido que o exercício desse direito não seja prejudicial ao bem coletivo. Então, isso significa que uma propriedade rural ou urbana, ela não deve atender apenas aos interesses do seu proprietário, apenas a interesses individuais, mas também a interesses da sociedade. É importante deixar claro que os critérios para a função social das propriedades urbanas, eles vão se diferenciar dos critérios para a função social das propriedades rurais. Então, a função social das propriedades urbanas, ela é definida no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor de cada município. O Estatuto, ele é uma lei federal, tá? E logo ele vai estabelecer ali diretrizes gerais da política urbana que devem ser respeitadas em todo o país. Mas os municípios, eles têm liberdade para estabelecer no plano diretor regras que sejam mais específicas e que os terrenos e imóveis devem respeitar. Então, dessa forma, uma propriedade urbana, ela cumpre sua função social quando ela respeita tanto as diretrizes do Estatuto da Cidade como o plano diretor do município. No caso do não cumprimento da função social, o município ele pode aplicar sanções ao proprietário e, se necessário, também fazer a desapropriação. Geralmente, a sanção que é utilizada é uma alíquota progressiva do IPTU, ou seja, a cada ano aumenta-se a alíquota do IPTU cobrado sobre o imóvel e o proprietário vai ter ali um prazo, após o início dessa sanção, para regularizar a situação da propriedade. E caso isso não aconteça, o município pode desapropriar o imóvel, mas o proprietário recebe uma indenização. Já nas propriedades rurais, a função social ela é estabelecida pelo Estatuto da Terra, que também é uma lei federal. E de acordo com essa legislação, a propriedade ela cumpre sua função social quando ela se encaixa ali em alguns critérios, que é quando ela utiliza adequadamente os recursos naturais, quando ela é explorada de forma sustentável e quando ela respeita a legislação trabalhista. No caso do não cumprimento desses critérios, o governo federal ele pode efetuar a desapropriação e redistribuir as terras para fins de reforma agrária. Aqui no Brasil, a primeira Constituição Federal que adotou uma ideia assim, semelhante à função social que a gente conhece hoje foi a Constituição de 1934. E naquele contexto, Getúlio Vargas já havia chegado ao poder por meio da Revolução de 30, e que acabou meio que representando o rompimento ali com o poder das elites tradicionais. E foi a partir de então que o direito de propriedade deixou de ser entendido como um direito absoluto e passou a ser condicionado a um bem-estar da coletividade. E daí, mais ou menos na mesma época, dá-se início à industrialização do país, e em função dessa industrialização, muitos trabalhadores rurais eles vão migrar, eles migraram para as cidades em busca de melhores oportunidades e melhores condições de vida, No entanto, ao chegar nas cidades, eles acabam encontrando ou desemprego ou condições muito precárias de emprego. Muitas vezes sendo submetidos a explorações e marginalizações diversas.
E é nesse contexto que vai emergir a luta pela reforma agrária, né? Que basicamente pedia a redistribuição das propriedades rurais para que as pessoas pudessem viver uma vida digna no campo. Em 1970, a gente teve a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e o INCRA ele sobrevive até hoje, né, apesar dos trancos e barrancos, e é o grande responsável pela implementação das políticas de reforma agrária aqui no Brasil. Bom, historicamente, a distribuição das terras no Brasil é extremamente desigual, né? E isso acaba sendo resultado da estrutura latifundiária do país. A função social da propriedade, ela vem mais como um instrumento que visa evitar as desigualdades sociais provocadas por essa distribuição desigual das terras, tanto rurais como urbanas. E o princípio da função social, ela parte, sobretudo, do entendimento de que não é benéfico para a sociedade ter propriedades de terra sem utilidade alguma, né? Não tem sentido haver milhares de terras ociosas quando se tem milhares e milhares de pessoas, de famílias, sem nenhum espaço para morar, né? Para plantar, para viver com o mínimo de dignidade possível. E é com o objetivo de transformar o cenário brasileiro atual, né, em um cenário onde todos possam exercer sua cidadania, ter onde morar, onde plantar, ter o que comer, e foram estabelecidas a função social da propriedade, a desapropriação e também a reforma agrária, né? O que a gente pode observar, falando em contextos bem atuais, é que, embora a Constituição brasileira estabeleça ali mecanismos necessários para garantir o cumprimento da função social, a desigualdade, né, da posse de terras e propriedades urbanas ainda é representada em números extremamente vergonhosos no Brasil, né? E a situação ela piora muito quando a gente tem um governo que trata com total descaso toda uma luta legítima, incitando e fazendo crescer, sem nenhum pudor, os conflitos e as disputas por terras no campo brasileiro, né? Então, segundo o MST, nenhum latifúndio foi desapropriado durante a gestão de Jair Bolsonaro, além de ter sido paralisadas as tramitações de 513 processos em andamento de desapropriação, e ainda foram abandonados mais de 187 processos autorizados pela Justiça para emissão de posse. Além de tudo isso, a verba do INCRA, né, para aquisição de novas áreas caiu só nesse ano de 2021 mais de 94%, né? E em contrapartida, a gente vê aí avançar inúmeros projetos que favorecem a grilagem. Em contrapartida, a gente vê aí avançar inúmeros projetos que favorecem a grilagem, a estrangeirização e a financiarização das terras, né? Enfim, a boiada tá passando. Bom, gente, é isso, tá? Isso foi um pouquinho sobre o conceito de função social da terra e de alguns outros conceitos que também envolvem essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, dá o seu like, tá? Escreve aí o seu feedback nos comentários pra gente, suas impressões, suas dúvidas, enfim. E não esquece de se inscrever também no canal, caso você não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, ok? Cuidem-se e tchau!